Queridos irmãos, é uma alegria nós estarmos juntos nesta quinta-feira. Estamos há tanto tempo separados pelo distanciamento social, mas é uma bênção termos os recursos que estamos tendo agora para mesmo distantes estarmos bem pertinhos. O capítulo de hoje que nós escolhemos para estudarmos juntos na noite de hoje é o capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. E nós escolhemos um dos itens que tem neste capítulo, que é uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, psicografada no ano de 1863 em Paris, e cujo título é Os Superiores e os Inferiores. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que dela se ache investido. Não julgueis que ela lhe seja conferida para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar. Tampouco como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nem uma e nem outra coisa, pois a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. E ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser retirada sem o seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando julga convenientemente e a retira quando bem o entende. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz, que recairão as faltas que estes venham a cometer, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que recolherá os frutos da solicitude de que usar para os reconduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, missão que sempre lhe é dada para o bem, seja ela qual for. Quem a falsear em seu princípio está, pois, falindo ao seu desempenho. Assim, como Deus pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que em suas mãos
deveria ser um manancial a espalhar a fecundidade à tua volta? Igualmente, perguntará àquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e te confiei os fracos para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. O superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, não despreza ninguém que esteja abaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se hoje eles lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dá-las mais tarde, e que ele, então, será tratado conforme os haja tratado. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se este último for espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda, que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de cumprir os que lhe competem, porque sabe que não deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as faltas de outros. Se a sua posição lhe traz sofrimentos, dirá que sem dúvida os mereceu, porque ele mesmo, outrora, talvez tenha abusado da sua autoridade, cabendo-lhe, por sua vez, experimentar o que fizera sofrer os outros. Se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na maneira de conduzir-se e o leva a proceder como gostaria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, ele se mostra mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado resulta em prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, ele é induzido pelo sentimento do dever que a fé lhe dá e pela certeza de que todo desvio do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Vejam, queridos irmãos,
que esses espíritos nos trazem essa página belíssima, que muitas vezes nós imaginamos que a nossa responsabilidade esteja muito ligada à nossa distribuição dos bens que nós possuímos, e eles nos deixam claro nesta página que a autoridade, ela também é um bem que nós carregamos como prova ou expiação. E que nós temos que tomar muito cuidado, não é? Porque todos nós, estejamos dentro dos nossos lares ou trabalhando numa grande empresa, onde quer que estejamos, nós temos a responsabilidade das almas que convivem conosco. Por isso que eles nos dizem, desde o começo dessa página, que a autoridade nós vamos ter que prestar contas, porque é uma delegação que nos dá, assim como a fortuna. Nós vamos ter que prestar contas disso que nós recebemos, porque de acordo com o nosso comportamento, nós vamos contaminando todas essas outras almas que vivem conosco. Então veja a nossa responsabilidade. Nós podemos fazer com que essa alma cresça, desabroche no seu melhor para o nosso Criador, como nós podemos também fazer com que essas mesmas almas, elas se contaminem pelos nossos vícios, pelas nossas questões erroneamente entendidas e se desviem, se percam. É isso que essa mensagem nos traz de tão importante na noite de hoje. Então, diante de todo esse sofrimento que nós estamos passando, pela pandemia que nós estamos enfrentando, e que, segundo um grande amigo nosso, chamado Jacomelo, ele diz assim que nós temos que sempre ver o lado positivo de tudo. Nós temos que ver tudo isso que estamos passando agora pelo lado positivo de tudo e contaminarmos com esse positivismo todas as almas que convivam conosco, quer bem pertinho de nós e mesmo distantes, mas contaminarmos pelo positivo, pelas correções que formos fazendo conosco mesmo todos os dias, através do cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com a nossa fala. Começando, e essa pandemia está dando justamente essa oportunidade de nós mostrarmos realmente o nosso melhor para aquele próximo mais próximo, porque estamos segregados dentro de um lar com aquele a quem Deus confiou, em primeira instância, formarmos a família. E nos diz Emmanuel e mesmo André Luiz que se nós não soubermos amar, respeitar, perdoar, entender 5 ou 10 pessoas que convivem conosco no ninho doméstico, como é que nós vamos querer amar a humanidade toda? Então está aí, queridos irmãos, a nossa lição de casa diante desses dias que ainda continuaremos em confinamento e aproveitando muito bem esse item do capítulo 17º, que é belíssimo. Hoje
nos lembrarmos sempre quem é superior, quem é o inferior. Sempre nós vamos ter superiores a nós, inferiores a nós, mas que o nosso comportamento deve ser sempre o de amor, o de entendimento, o de misericórdia, o de perdão, para com todos e para com tudo. É isso, queridos irmãos, pedimos a Deus que os abençoe, os proteja na noite de hoje e que todos nós possamos estar envolvidos na paz do Cristo, esse Cristo que nos eleva, que tem extrema misericórdia para conosco, que não desiste de nós jamais. E que nós, na noite de hoje, possamos falar como os cristãos de outrora, quando entravam cantando, extremamente confiantes em Deus, nos circos em que seriam crucificados, porque os animais os esmagariam. Eles entravam cantando: Ave Cristo, protege-nos Jesus. E que todos nós aqui na terra possamos ter sempre muita boa vontade para vivenciarmos tudo que Ele vem nos ensinando nesses 2020 anos. Muita paz, um beijo enorme em cada um abraço muito apertado e que Deus, Jesus, nos abençoe hoje, agora e sempre.